Mas o foco da questão, a gente está com o Marlon Reis aqui, que é o cara da ficha limpa, né? Ele fala bastante sobre ética. Tem motivação para eles serem suspensos, né? O mandato serem suspensos, ou é um exagero? Como é que o senhor viu essa decisão do Conselho de Ética ontem? Bom, o Conselho de Ética, ele, ao meu ver, acertou porque houve um impedimento das atribuições da mesa da Câmara, e, portanto, de todo o plenário ali, por mais de 30 horas. Houve um motim, isso é ilegal. O que eles fizeram não tem a ver com atribuições parlamentares. Eles praticaram atos de violência no sentido que, embora não haja uma agressão a alguém, mas é uma violência você impedir alguém de exercitar uma atividade. Eles coibiram o exercício de atribuições legais por parte do próprio presidente da Câmara dos Deputados e de toda a mesa. Me surpreende o fato de que foram apenas 3, porque vocês podem olhar pelas imagens, foram muito mais deputados que fizeram isso. Eles estavam ali todos com a mesma finalidade. Se não todos, mas vários. Então, de qualquer forma, escolheram 3 para representar o grupo dos que estavam ali para inviabilizar. Também chama atenção para a motivação. Embora ela não seja tão importante, porque o ato em si já é reprimível e merece essa suspensão, sim, talvez até tenha saído barato, mas a motivação é igualmente inidônea, iníqua, porque eles estavam lá lutando a favor da anistia e protestando contra a prisão domiciliar na época de Jair Bolsonaro, que eram todas medidas anistia absurda, algo impossível de se defender. É uma tese que, a meu ver, é completamente incabível e até, enfim, fica até sem adjetivos para usar. Então, eles estavam lutando em defesa de propósitos iníquos, inidôneos, e usando para isso de constrangimento, ameaça, violência. E isso para impedir o funcionamento da Casa do Povo. Eu acho que saiu barato e também eu acho que talvez tenha saído para poucas pessoas. Talvez tem mais gente que deveria estar nesse bolo aí. Saiu barato, né? O senhor está falando, saiu barato. Deveria ser o quê, então? Qual seria a pena correta na sua análise? Não, na minha visão, quebra de decoro parlamentar, isso aí, com perda de mandato. Como é que um deputado vai impedir o funcionamento da própria casa? Como é que um deputado vai impedir o presidente da Câmara de chegar ao seu assento? Como é que um deputado vai se sentar na cadeira do presidente da Câmara para impedir o funcionamento? Então, eu acho, sinceramente, que saiu barato. Para mim, houve quebra de decoro e a medida era a perda do mandato parlamentar com todas as consequências daí decorrentes. Bom, vários parlamentares estão indo às redes sociais para defender esses deputados. O próprio Nicolas Ferreira fez isso e o ex-juiz Sérgio Moro também, né? Ele colocou: minha solidariedade aos deputados, não há razão suficiente para a suspensão dos mandatos. Protestaram contra a paralisação de projetos de lei que beneficiavam os condenados a penas excessivas do 8 de janeiro. E aí, Sakamoto, excessivo não é? Foi um exagero, não foi? É injusto ou não é? Foi o mínimo. Para dizer o mínimo, foi o mínimo. Concordo com o Dr. Marlon Reis. Deveria ter ocorrido cassação com inelegibilidade. Os membros do Poder Legislativo tentaram dar um golpe no próprio Poder Legislativo para, assim, dar um golpe no Poder Judiciário, porque o objetivo daquilo era evitar a punição aos golpistas, né, o curso do punição em curso contra os golpistas, e assim livrar a cara desses golpistas que tentaram dar um golpe no Poder Executivo. Ou seja, houve uma tentativa de golpe no Legislativo para tentar bater no Judiciário e evitar a punição por tentarem dar um golpe no Poder Executivo. E aí, você tem uma situação... mas já foi feito semelhante protesto da direita e da esquerda, tem toda hora no Congresso Nacional. O pessoal leva as plaquinhas, tem os tchau querida da direita, tem os protestos da esquerda, toda hora. Mas
Assim como na direita ou na esquerda, na hora que o presidente de uma casa pede, gente, agora vamos parar porque a gente vai começar a sessão, o pessoal, opa, beleza, e vai, negocia e desce. O que eles fizeram foi acampar, eles não acamparam nos gabinetes, não acamparam nos plenários de comissão, eles acamparam lá impedindo que outros temas, como inclusive a votação da isenção dos 5 mil cascalhos por mês para quem é do imposto de renda, que atrasou também por causa disso. E impedindo que temas importantes viessem à votação no Brasil. O Zé Trovão, o parlamentar, que chorou ontem diante da iminência da punição dele, ele impediu o Hugo Mota de chegar na mesa diretora, fisicamente. Sabe? Ou seja, agora chora. Gente, esse é o tipo esse é o tipo que foi punido. A pessoa foi, impediu o presidente da Câmara de trabalhar, de ocupar a sua cadeira e depois agora chorou. Ah, porque as famílias que dependem de mim... Você está de brincadeira, né, meu irmão? Fabiola, isso foi tão nonsense, mas tão nonsense. Essa tentativa agora de comparar outros protestos de fato pacíficos que ocorreram no Congresso Nacional e que sempre foram a tônica do Congresso Nacional, é tão nonsense. O que houve não foi um motim, não foi um sequestro, foi uma tentativa de golpe no Legislativo. Se não houvesse uma reação firme da sociedade civil, da população, da imprensa, da política, de uma série de instituições, eles teriam ocupado e teriam, na verdade, feito com que a Casa do Povo ficasse sequestrada a interesses golpistas por sei lá quanto tempo. Então, agora, o que acontece? Você vai pegar essas postagens dos aliados dessas pessoas, eles estão simplesmente falando que, olha, eles estavam no protesto pacífico por um tema, olha, isso aí é um exagero. Isso é covardia. Toda vez que esse povo vai e dá um tapa na democracia, quando depois é punido, faz mimimi. Pô, gente, vamos agir como adulto. Quer fazer isso? Quer fazer o negócio? Saiu barato para você? Bota o rabo entre as pernas e vai cumprir tua pena. Age que nem um adulto, não age que nem uma criança. A democracia brasileira está cansada desse tipo de comportamento. E que isso sirva, no mínimo, de exemplo para a próxima. Olha, demorou quanto de tempo que demorou para ter essa punição? Ah, mas você é contra os parlamentares. Eu não estou nem fulanizando. Eu estou falando do ato em si. Isso é inadmissível para a democracia brasileira, precisava de punição, saiu barato e mesmo assim agora a turma do mimimi continua no mimimi. É o pessoal que quando estava na escola provavelmente fazia o bullying e na hora que era punido ia chorar para a saia da mãe. Pô, cresça. Bravo, hein? Agora eu quero ouvir o Josias. Josias, tem gente aqui falando assim, mas isso não vale para todo mundo, isso aconteceu com eles, a esquerda já fez isso, também já ocupou a mesa desta maneira. E aí, Josias, decisão do Conselho de Ética foi exagerada, não foi? A punição é até leve para o que eles fizeram? Não é leve, é um prêmio. Eles ganharam um prêmio, porque eles tiveram o mandato suspenso por 2 meses em pleno período eleitoral. Eles ganharam 2 meses de licença para fazer campanha. Então, não é à toa que demoraram para anunciar essa pseudo-punição, né? E havia uma multidão de amotinados e foram punidos apenas 3. O Marcel Van Hatten e o Marcos Paulon, que estavam acomodados em poltronas na mesa, inclusive no assento que deveria ser ocupado pelo presidente da Câmara, e o Zé Trovão, que simplesmente botou o pé assim, atravessou a perna na passagem, no caminho que leva o presidente da Câmara à mesa que dirige os trabalhos no plenário, ele simplesmente botou a perna para o Hugo Mota não poder passar. E aí foi preciso uma negociação para ele tirar a perna. Então, eles escolheram esses 3 parlamentares, mas, evidentemente, tinha que ter muito mais gente aí. E é preciso rememorar o que aconteceu, né? Na prática, há quase 9 meses, portanto, demorou muito para sair essa deliberação, né? Há quase 9 meses, um grupo de deputados realizou
um grupo de parlamentares da facção bolsonarista realizou o sonho de fechar o Congresso. Primeiro fecharam a Câmara e o Senado, bloquearam os trabalhos nas mesas da Câmara e do Senado, interditaram os 2 plenários. Depois, no Senado, acabaram liberando, mas na Câmara perdurou o motim por cerca de 30 horas. Então, durante 30 horas, o Congresso foi fechado. A Câmara não discutiu nada. E eles, depois do fechamento do Congresso, eles sequestraram a pauta. Só vamos liberar se entrar a anistia. Então, sobre isso nós estamos falando. Então, protesto sempre houve no Congresso Nacional, obstrução prevista em regimento, inclusive, quando um agrupamento político está contra determinada pauta, há mecanismos de obstrução, isso tudo é do jogo parlamentar. Agora, fechar na marra o Congresso, obstruir na marra o funcionamento do Legislativo, isso é algo inédito em tempos democráticos. Na ditadura fechava-se o Congresso, fecharam várias vezes, aliás. Agora, na democracia, fecharam por 30 horas. Evidentemente, quem faz isso, alguém que se diz representante da sociedade brasileira e simplesmente interdita o trabalho do Legislativo, merece, obviamente, ser expurgado desse ambiente. O ambiente democrático de um parlamento não orna com esse tipo de procedimento. Deveriam ter sido, evidentemente, cassados. Não só esses 3, mas todos os que estavam ali participando desse motim. Então, não é só que saiu barato, foram premiados os parlamentares. Aqueles que nem enfrentaram o Conselho de Ética, sequer foram admoestados, esses foram completamente liberados, e os que foram hipoteticamente punidos, esses 3 que foram hipoteticamente punidos, ganharam tempo livre, 60 dias, para fazer campanha nos seus estados. Isso não é punição, isso é prêmio. Não é à toa que demoraram quase 9 meses para anunciar essa pseudo-punição, porque isso aqui não é punição, isso é prêmio, isso não é dizer que saiu barato, é pouco. Isso aqui é uma palhaçada, Fabiola. E isso tudo teve a ver com a redução de penas dos condenados do 8 de janeiro, né? Hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo de como o Supremo Tribunal Federal deve atuar depois da aprovação disso, né, do PL da dosimetria pelo Congresso. E o Supremo Tribunal Federal, segundo essa reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje, tende a validar a redução das penas para os condenados do 8 de janeiro da trama golpista, mas com uma série de recados sobre a necessidade de combater com rigor qualquer novo ataque à democracia. Parte dos ministros discorda desse PL, por entender que a medida significa um incentivo a novos atos antidemocráticos. E até porque foi o próprio Supremo Tribunal Federal que tomou essa decisão e essa condenação e que dosou a pena, né? Mas, mesmo assim, esses próprios magistrados que são contra, há ali um consenso entre eles, segundo a reportagem, de que a definição das penas é uma prerrogativa do Congresso Nacional. E a leitura desse grupo é de que a severidade das punições era uma espécie de vacina contra um novo atentado, à sede dos 3 poderes, né? E, ao mesmo tempo, os magistrados avaliam também que se as punições foram muito altas, isso também se deve ao próprio Congresso, né? E aí tem aí essa análise e como o Supremo deve reagir. Será que vai por esse caminho mesmo, doutor Marlon? E isso não vai ser um balde de água fria na sociedade que viu esse julgamento acontecer, aí depois ficou indignado com essa aprovação, parte, claro, da sociedade, né? Ficou indignado com a aprovação do PL e o STF validar isso, que recado isso vai dar para a nossa sociedade? Isso é muito lamentável. A aprovação do PL da dosimetria representa uma relativização de valores que não podem ser relativizados. A defesa do Estado Democrático de Direito é algo absolutamente indiscutível. Nós temos que focar nisso. Tem limites que não podem ser ultrapassados. E esses limites foram ultrapassados. Foram violentamente ultrapassados por pessoas que
quebraram, destruíram, ameaçaram, agiram em grupo, agiram coordenadamente, em organização criminosa, em conluio. Então, uns tiveram participação maior, outros menor. Aí vem uma assim, porque aquela ali só fez tal coisa. Mas estavam juntos. Na teoria do direito penal, isso se observa quando as múltiplas ações de um grupo de pessoas que decide agir coordenadamente. No assalto, às vezes vai ter alguém que vai apontar a arma na cara de uma pessoa e vai ter alguém que vai ficar na esquina vigiando para ver se a polícia não está vindo. O crime é o mesmo. Todos se uniram para praticar a mesma conduta. Aqui, neste caso, foi o que aconteceu naquele malsinado 8 de janeiro. Então, a mensagem da aprovação do PL da dosimetria já foi algo muito ruim mesmo. Agora, a validação pelo Supremo amplia o caráter negativo dessa mensagem passada para a sociedade. Primeiro, as penas diminuem. É como se não fosse tão grave assim você atentar contra o próprio Estado Democrático de Direito, que ao fim e ao cabo é o liame que nos une a todos e todas como brasileiros, né? E aí vem o Supremo. Agora, as razões do Supremo transcendem o jurídico. Por quê? Como Corte Constitucional, ele transita entre o técnico e a política institucional. Eu não estou falando aqui de política partidária, não é disso que eu estou falando. Mas as cortes constitucionais, por natureza, são políticas. E, obviamente, estão sopesando outros conflitos que a própria corte tem com o Congresso Nacional. E aí, nessa hora, prefere-se não crescer contra a decisão do Congresso, o que é lamentável. Eu espero que o debate chegue e seja enfrentado pela Suprema Corte. Espero que a opinião pública cresça em cima disso, de tal maneira que esse entendimento mude. Entendimentos judiciais de hoje podem não ser os mesmos de amanhã. Então, isso é bem emblemático, assim. Nós precisamos compreender como funciona o Supremo Tribunal Federal. Assim como se diz que a política é igual uma nuvem, né? Que todo dia está de um jeito diferente, a mente, o sentimento na Suprema Corte também é. Eu lembro até, vou dar um exemplo aqui, por volta de 2007 ou 2009, a minha memória não está alcançando agora, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que nem mesmo por lei complementar se poderia restringir decisões, se restringir a elegibilidade de pessoas. Foi até numa ação proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que eu acompanhei de perto na época. Eu ainda era magistrado e fazia parte da direção lá. Mas, depois, o Supremo não só voltou atrás, como disse que era plenamente possível e aceitou e declarou constitucionais as regras da lei da ficha limpa. Isso ele já fez várias vezes. Eu espero que isso aconteça também, que a opinião pública se manifeste, que os veículos de comunicação democráticos se manifestem nos seus editoriais e que o Supremo reveja isso. É preciso, sim, considerar a inconstitucionalidade, que para mim é manifesta, desse PL da dosimetria que foi aprovada.